O assunto é o encontro no Alasca nas próximas horas entre os presidentes dos Estados Unidos e da Rússia. Vai ser daqui a algumas horas, como eu disse, no Alasca. É uma aproximação até poucas semanas atrás tida como muito difícil e teria como objetivo obter algum tipo de cessar-fogo na Ucrânia. Há uma enorme preocupação em torno não só do que vai ser tratado entre os dois na mesa, não sabemos nesse momento exatamente, mas uma preocupação enorme pelo simples fato desse encontro entre Trump e Putin ocorrer. Reportagem de Mariana Giangiacomo. Na véspera do encontro, Trump disse acreditar que Putin está pronto para aceitar o cessar-fogo e que, se tudo correr bem, fará uma segunda reunião, desta vez com o líder russo e com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, também no Alasca. I would say that tomorrow all I want to do is set the table for the next meeting, which should happen shortly. We're going to have a meeting with President Putin, President Zelensky, myself, and maybe we'll bring some of the European leaders along. Nesta quinta-feira, Trump reforçou as ameaças de que a Rússia vai sofrer consequências se Putin não concordar em interromper a guerra. Qualquer tipo de cessar-fogo terá que envolver alguma negociação sobre territórios, com a Rússia hoje ocupando quase 1/5 da Ucrânia. Em Londres, o premier Keir Starmer se reuniu com Zelensky para discutir o possível envio de tropas à Ucrânia em caso de um cessar-fogo, como forma de garantir a paz nas fronteiras. Também nesta quinta, em reunião com altos funcionários do Kremlin, Putin elogiou os esforços de Trump e sugeriu um acordo de armas nucleares para uma paz mais ampla. O atual tratado, que limita o número de armas nucleares de alcance intercontinental entre Estados Unidos e Rússia, termina em fevereiro do ano que vem. Segundo o Kremlin, além do fim da guerra, equipes dos dois países terão um almoço de negócios para discutir acordos de cooperação comercial. A CNN, o negociador russo Kirill Dmitriev, definiu o encontro no Alasca como uma oportunidade de recomeço para a relação entre Estados Unidos e Rússia. And I think it's a very positive meeting for the world because during Biden administration no dialogue was happening. So I think it's very important to hear Russian position directly. And there's lots of misunderstandings, misinformation about the Russian position. And it's also a chance to sort of reset, if the meeting goes well, US-Russia relations. Paulo, começando por você. Um bocado de analistas russos, hein? Da televisão oficial, de boa parte do meio informacional digital lá, estão comemorando como grande vitória o simples fato de acontecer esse encontro de cúpula, não importa como eles saiam. Rompeu-se anos de tentativa de isolamento da Rússia. Sem dúvida, William, eles têm razões para comemorar, né? Porque realmente o presidente Putin consegue, com essa reunião com o presidente Trump, vencer o isolamento que o país enfrentava, né? Desde a invasão da Ucrânia lá em 2022. E você veja que outros assuntos para além da guerra, né? A questão do acordo nuclear, a questão de negociações comerciais. Eu vi algumas reportagens falando, por exemplo, no oferecimento de terras raras para os Estados Unidos. Nós sabemos que os Estados Unidos estão enfrentando um desafio em relação à China para receber as terras raras tão necessárias, né, para vários itens tecnológicos, inclusive da indústria de defesa dos Estados Unidos. Então, o presidente Putin tem muito a comemorar e os russos também. E a verdade é que no campo de batalha, William, o presidente Putin também está num bom momento, né? A Rússia conseguiu, aprendeu, né, com os vários reveses que enfrentou ao longo da guerra. Ela conseguiu implementar aí uma política de recrutamento que está dando aí cerca de 1.000 soldados por dia, novos recrutas, né, muito baseado em incentivos financeiros, né? O soldado russo ganha aí quase 3 vezes mais do que um trabalhador russo médio, ganha $30 mil só no ato da assinatura do contrato, né? Tem vários prêmios em dinheiro, em várias circunstâncias, então está conseguindo recrutar, deu um grande impulso à base industrial de defesa. No início da guerra, a Rússia produzia 200 mil tiros de artilharia por ano, agora está produzindo 1.300.000 tiros, está produzindo drones em larga escala e também melhorou suas técnicas, táticas e procedimentos de combate, conseguiu ganhar algum terreno. Então, também no campo de batalha,
o presidente Putin, a Rússia vive um bom momento, né? Então, eles têm a comemorar, sim. Lorival, o que se antecipa que possa ser algum tipo de resultado desse encontro? Trump parece um pouco ao contrário do que normalmente ele sugere, e ele passa o dia inteiro sugerindo algo para alguma lente, para algum foco. Desta vez ele foi um pouco cauteloso, até para os padrões dele, em termos de esperanças ou de expectativas que ele incentiva. Ele sabe que o Putin é uma figura complexa, né, inteligente, hábil, e, e que ele, Trump, não sei até que ponto ele tem essa consciência, mas talvez tenha, de forma um pouco subconsciente, ele está nas mãos do Putin, né? Porque ele fez essa aposta muito elevada para um presidente americano de se reunir com um presidente russo sem nenhuma garantia, né, sem nenhuma negociação prévia, ou seja, o Steven Witkoff não trouxe nada, o enviado dele, que sugerisse a construção de algo que fosse só para eles declararem ou assinarem. Não é assim, né? Então, o Putin guardou muito bem as cartas dele, muito próximas do peito, né, do paletó, como ele sempre faz, e deixou o Trump no escuro para que o Trump virtualmente aceite qualquer coisa que o Putin lhe ofereça como sendo um resultado positivo. Trump tem essa tendência a passar por cima dos detalhes, né, da parte técnica das coisas, que nesse caso é vital para a Ucrânia, em última análise para a Europa também, as questões territoriais. O Putin já fez isso no passado, né? Os acordos de Minsk, de setembro de 2014 e fevereiro de 2015, depois que ele invadiu a Crimeia e uma parte do Donbass, ele assinou aqueles acordos de trégua e violou, acusando a Ucrânia de ter violado. E foram acordos mediados também pelos Estados Unidos e pela Europa. Então ele já tem essa técnica e já se safou disso, né? Ele trabalha o ambiente informacional para criar narrativas de que não, foi o adversário que fez isso, que fez aquilo, e se sai bem. E o Trump, para preservar a imagem que ele quer criar em torno de si mesmo de um grande negociador e pacificador, ele vai passar por cima das incongruências posteriores a esse eventual acordo para salvar a própria face e jogar a culpa na Ucrânia, que ele hostiliza, ele não tem simpatia nenhuma pela Ucrânia. Há poucos dias ele disse: eu discordo severamente do Zelensky, essa guerra nunca deveria ter acontecido. Então, o ambiente é muito favorável para o Putin e até em ambientes bem menos favoráveis o Putin se sai muito bem. Paulo, repórteres internacionais com algum tempo gasto na carreira cobrindo a antiga Guerra Fria, é o caso do Lorival e o meu, levava-se meses para que um encontro de cúpula significativo ocorresse. Havia uma preparação enorme, a qual se dedicavam staffs dos dois lados. E se eu penso na complexidade do que está na mesa diante de Putin e Trump amanhã no Alasca, consegue Putin ou não obter um racha dentro da OTAN, que foi um objetivo antigo desde os tempos da União Soviética e hoje parece próximo? Como é que ficam as garantias e que tipo de garantias para a Ucrânia? Tanto garantias do ponto de vista da Rússia, como garantias do ponto de vista da Ucrânia. E qual o papel que os europeus teriam em oferecer essas garantias e se eles estão dispostos a isso ou não? E uma situação que a gente cobre há quase 40 anos, que é a de limitação da expansão de arsenais nucleares. Envolve diretamente Washington e Moscou. Essas negociações estão paradas há um bocado de tempo. Isso apenas para trazer para a nossa audiência uma dimensão do que está envolvido. E aí tudo isso é feito a toque de caixa. A gente vai esperar que saia o que daí? É muito difícil, né,
William, a sua pergunta já mostra a perplexidade que eu acredito que invada não só jornalistas experientes como você, o Lorival, mas o próprio staff do presidente Trump. Eu fico pensando nos coitados dos oficiais de Estado-Maior lá, do alto comando das Forças Armadas Americanas, tendo que lidar com essa situação, né? Uma situação muito complexa. Os europeus também estão perplexos, né? Esse esforço que os europeus fizeram de se reunir com o presidente Zelensky, né, de fazer uma videoconferência para o presidente Trump, quase que pedindo, pelo amor de Deus, para que ele não feche um acordo sem colocar os ucranianos à mesa, né, mostra essa perplexidade. Eu acho muito difícil que qualquer resultado definitivo saia dessa reunião em relação à Ucrânia. Talvez saiam outros objetivos do presidente Putin, como, por exemplo, separar ainda mais os Estados Unidos da Europa Ocidental. Por último, Lorival, eu tenho quase um minuto ainda para você. Um dos objetivos importantes do Putin ao encontrar Trump é uma espécie de reatamento em relações econômicas. Você vê aí possivelmente um resultado palpável? Hoje voltou, numa entrevista à CNN, de um assessor do Trump, a expressão reboot, que foi usada quando o Obama se elegeu e a Hillary Clinton teve um encontro com o Sergei Lavrov na Suíça, e eles pegaram uma caixa assim, com um botão e fizeram uma foto assim, dando um reboot na relação, e deu no que deu, né? Começaram as manifestações em Moscou, a Hillary Clinton expressou solidariedade às manifestações, e isso entre 2011 e 2012, e aí isso custou aquela campanha que a Rússia fez contra a Hillary Clinton em 2016, na disputa com o Trump, né? Então, acho que há um desejo de ambas as partes. O Trump tem uma afinidade de décadas com a União Soviética, com a Rússia, tem uma admiração por homens fortes como o Putin. A Rússia é um país extraordinário em termos de riquezas naturais, né? Minerais, madeira, energia, alimentos. Então, acho que essa bola está quicando para o Trump. Ele tem um desprezo pela Europa, né? Então, são muitos elementos que se juntam aí